Salve, salve, amigos do Ritmo! Eu sou Thalita Santos. E eu sou Natália Toledo. E se você está estudando, batalhando ou sofrendo com o nosso querido instrumento, esse é o seu lugar. Tá no ar o Tamborim Cast, o podcast da Escola de Tamborim. Chegamos em mais um episódio. Alô, Natália Toledo! Como vai você? Alô, Thalita Santos! Alô, ouvintes do Tamborim Cast! Mais uma vez aqui, mais uma segunda-feira. Oba! Eu tenho que começar, claro, agradecendo essa imensa audiência do Tamborim Cast que está rodando o mundo inteiro. Né? Tem pessoas de tudo quanto é lugar que entende português. Eu não sei, Natália, já tá rolando tradução nas plataformas? Na verdade, no YouTube tem. No YouTube garantido. No idioma que você desejar. Ou seja, podemos falar de tamborim para o mundo inteiro. Então você que tá fora do Brasil, manda um alô pra gente. Manda uma mensagem lá no Instagram da Escola de Tamborim pra gente saber que você tá ligadinho aqui. Mas quero mandar um beijo para todos os ouvintes, a galera do Rio de Janeiro, de todo o Brasil. Enfim, a gente já recebe mensagens de tudo quanto é lugar. Isso é muito legal. Toda hora eu sou surpreendida com pessoas de outros lugares. Thalita, tô ouvindo, tá muito legal e tal. E assim, modéstia à parte, tem muita informação legal nesses episódios. Muita gente pegando dica, sabe? Tá sendo uma verdadeira aula teórica. Thalita. E a gente abriu a porteira do Convida, né? O último fez um sucesso, foi tão bom. E foi realmente uma aula com o nosso querido Japa. Um feedback muito, muito, muito positivo também. Temos que manter o nível alto, hein? Pois é, e falando em manter o nível alto, vamos falar do tema de hoje, né? Sim, vamos lá. Vou falar uma coisa pra vocês. Muita gente faz perguntas gerais, assim, de bateria, mas tem muito aluno que tem vergonha de perguntar, sabia? Tem vergonha de perguntas bobas, simples. Como é que fazem bossa? Como é que é isso? Como é que é aquilo e tal? Eu falo, gente, não existe pergunta boba, nem simples demais. Qualquer dúvida é uma dúvida. Você está chegando agora nesse universo. Então, se você não sabe, não tem problema. Pergunte, que aqui é o seu lugar. Aqui a gente vai responder tudo que a gente souber. O que a gente não souber, a gente vai correr atrás da informação para trazer para você. Perfeitamente. E tivemos alguns comentários, alguns feedbacks legais também nesse sentido, de que o podcast em si está sendo construído para todos os públicos. Então, quem chega do zero vai começar ali uma linha de raciocínio, desde quem são essas vozes que vos falam, até o universo todo, do tamborim, do aprendizado, das escolas de samba, da bateria da escola de samba e mesclando também informações mais gerais e mais específicas para quem está começando e para quem já é ritmista e já tem sua estrada, mas também está encontrando conteúdos interessantes e trocas interessantes. Dito isso, o episódio de hoje é um desses, né, que vão passeando aí por públicos diferentes e, na verdade, comum a todos. Você sabe tudo sobre como funciona uma bateria de escola de samba? Esse é o nosso floreio do dia. Diga lá, Thalita. Esse é seu momento. Aqui vamos tentar destrinchar isso. E caso tenha algo que a gente não fale aqui, mandem lá no Instagram da Escola de Tamborim. Pô, poderia falar sobre isso, aquilo. A gente está aberto a sugestões aqui para outros episódios, tá? Mas a gente espera que seja um episódio bem elucidativo. Falei bonito? Nossa senhora, falei igual a Natália Toledo. Até parece. Né? Mas, enfim. É isso. Pra gente passear rapidamente o que vamos ter, né, no episódio de hoje, antes da gente entrar, de fato, no nosso floreio. Basicamente, vamos tirar todas as dúvidas. Quem comanda, quem organiza, todo mundo toca a mesma coisa. Como é que é possível? Quase 300 ritmistas em sintonia na avenida. A gente vai mergulhar nesse universo, trazendo aí esse papo bem legal sobre ritmo, musicalidade, alguns bastidores, claro, desse que é um dos quesitos mais queridos do carnaval. Floreio do dia aí, já, mas também teremos o Me Ajuda Thalita, não é mesmo, Thalita? Sim, com certeza, não pode faltar o quadro que é a sensação do momento. Me ajuda, Thalita. A galera manda e a gente responde aqui diretamente para aquela pessoa. Então, se você tem qualquer dúvida,
mande também no @Escola de Tamborim um áudio de 1 minutinho mais ou menos, mandando sua pergunta que a gente vai te responder. E também teremos a nossa virada para acabar, né? Uma dica final aí isso. de uma aluna da Escola de Tamborim. Então é isso, né? Vamos começar que eu já tô ansiosa já pra gente falar de bateria. Bora? Chega, vamos lá, floreio do dia. Bom, vamos lá, gente. O que a gente precisa saber sobre uma bateria, né? Vamos começar. Você chegou na escola de samba, né? Tá olhando lá aquela galera tocando. O que você vai encontrar ali na escola de samba? Primeiro de tudo, o mestre de bateria, né? É o cara que é o grande líder, é o cara responsável por não só liderar, mas administrar, enfim, toda aquela galera. É ele que faz a ponte entre a bateria e a escola, é ele que passa para a escola as necessidades da bateria, né? Assim como é ele que muitas vezes faz da parte da criação, às vezes sozinho, às vezes junto com os diretores, muitas vezes é o mestre de bateria. Tem mestre de bateria que influencia em quem vai desfilar, não vai desfilar, né? Se mete ali um pouquinho, ó, esse aqui e ali. Tem mestre de bateria que já deixa mais nas mãos dos diretores. Tem mestres que brigam pela fantasia do ritmista com o carnavalesco. E aí, não, tá quente, o chapéu tá grande e tal. Então, ele é o cara de fazer. Não é só aquele que tá ali comandando, né? Que é o óbvio, que eu não falei que é o óbvio, né? Que é a pessoa que está à frente da bateria, sinalizando e comandando, dizendo a hora que vai fazer a bossa, a hora que vai seguir reto, a hora que vai andar, que vai parar. Ele é o cara que a escola de samba contrata para liderar e comandar o segmento bateria, né, Natália? Isso. Inclusive, já começa por aí, algo que é muito óbvio para muita gente, mas não para outros. Perfeito. Mestre de bateria é o líder principal ali e vai ter toda a hierarquia e toda a engrenagem para uma bateria funcionar. Tem gente que já perguntou ou já falou sobre um diretor geral. Não tem um diretor geral. Essa figura é a figura do mestre de bateria. É bom a gente deixar aqui explicado também. E a equipe ali, os braços do mestre em torno dos instrumentos de cada naipe, aí sim se chamam diretores, que segundo papel aqui que a gente separou para falar, né, Thalita? Os diretores de naipes, diretores dos instrumentos, e aí passo a bola de volta para você, Thalita, perguntando se cada instrumento tem um diretor, isso é certo? Ou isso varia? Isso é dividido entre alas mais leves, alas mais pesadas? Como é que fica, então, abaixo do mestre de bateria, a diretoria? Bom, primeiro eu vou falar dos naipes, né? O que são Pois é. naipes de bateria? É o nome que a gente dá para a ala, para o conjunto daqueles instrumentos ali. Por exemplo, nós temos o naipe de surdo, a ala de marcação, né? Também chama os surdos, né? Aqueles instrumentos grandes, tchum, tchum. Também é chamado de marcação, porque eles marcam os tempos, né? A pulsação ali da bateria. Então, a gente tem o naipe de surdos, o naipe de caixas, o naipe dos repiques, dos tamborins, chocalho, cuíca, gogô, enfim, naipe é a ala daquele instrumento, é a galerinha daquele instrumento ali, né? Então, para cada naipe, existe um responsável ou dois. Geralmente, a cuíca, tamborim, chocalho, gogô é apenas um diretor, né? Normalmente. Poucas vezes você vê dois diretores, por exemplo, de tamborim, já aconteceu. Mas na maioria das vezes é um diretor de tamborim, um de chocalho, um de cuíca. Quando chega na cozinha da bateria, o que é a cozinha, né? A cozinha é a parte de trás da bateria, mas a gente vai falar mais sobre isso. Quando chega ali na parte de trás, tem o diretor de caixa. Na verdade, tem escola que pode até ter um diretor de caixa, mas a maioria são 2 diretores para cada naipe de cozinha, né? 2 diretores de caixa, 2 diretores de repique, 2 diretores de marcação, né? Em algumas escolas tem 2 de caixa e 1 de repique. Tem escolas que tem 2 de marcação, às vezes 1 de marcação. Às vezes tem 1 de marcação primeira e segunda e 1 para terceira. Então, ou tem 2 para marcação e 2 para terceira. Enfim, varia. Mas todo naipe tem os diretores responsáveis, porque o que eles fazem ali, né? Não tem condições do mestre de bateria selecionar todo mundo que vai entrar na bateria, ver se todo mundo sabe tocar,
ver se está fazendo a bossa corretamente, ver frequência. Não tem condições. O mestre de bateria precisa de uma equipe e os diretores fazem parte dessa equipe liderando os naipes. Os diretores são os que decidem quem vai entrar na ala, quem vai sair, né? Quem vai desfilar, quem vai ganhar fantasia. Observa quem sabe tocar, quem não sabe, quem não está preparado para não deixar desfilar. É o diretor que muitas vezes cria o arranjo, no caso do tamborim chocalho, cuíca em algumas escolas. Os diretores, normalmente, eles criam os arranjos dos naipes, né, que tem desenho, né, enfim. Então, eles fazem uma gestão de pessoas ali, é dividido, né? Cada diretor com o seu naipe faz uma gestão daquelas pessoas ali, tanto na questão de presença, quanto na qualidade técnica, quanto na criação de arranjos, quanto para passar os arranjos, passar a informação. Enfim, é um trabalho complicado. Também para chamar o ritmista para fazer aquela bendita furada, né? Quando tem aquele showzinho sem dinheiro, é o diretor que tem que chamar, né? Enfim, mas também quando tem a boa. Então, os diretores de bateria são gestores, são o RH, são tudo que vocês podem imaginar numa bateria. Sem eles, fica difícil o mestre colocar a bateria na avenida. Com certeza. Então, diretores de naipes. E aqui, só trazendo uma informação, fiquei viajando agora, você explicando os naipes, porque naipe me lembra muito também classificação dos instrumentos na música popular ou na música clássica, principalmente. Numa orquestra, tem os naipes, né? Os naipes de cordas, naipe de madeira, naipe de sopro, de percussão. A percussão em si é apenas um naipe único, né? E aqui no universo das escolas de samba, a gente está desmembrando, destrinchando o naipe percussão em vários. E aí, a divisão. Uma coisa que é comum mesmo nos naipes da escola de samba, quanto de orquestras e de coros também, corais, coros, dividem os naipes pelo timbre e a extensão vocal das pessoas, os sopranos, os contraltos, tenores, eles são naipes, né? E é legal a gente trazer esses paralelos musicais. Mas uma coisa comum é isso, as características daquele naipe, elas são muito semelhantes, são escolhidas por terem um timbre e uma sonoridade similar. Então, em orquestras não são os mesmos instrumentos, cada um vai ter sua particularidade, mas algo une ali aqueles instrumentos para serem reunidos num naipe, o naipe de madeira, por exemplo, o naipe de cordas. E aqui na bateria também, as características de afinação e o próprio instrumento, né, vai dizendo ali os naipes da bateria de escola de samba. Então, acho bem legal fazer esse paralelo e fazer as comparações para ver que é um universo musical adaptado e, na verdade, a gente está falando mais ou menos a mesma língua, né? Exatamente. Uma bateria de escola de samba é uma orquestra. É uma grande orquestra, realmente. E vamos falar mais sobre isso, questão de andamento, metrônomo, afinação. Ai, que lindo, lindo, Tô lindo, começando a lindo. achar que um Adoro. episódio só vai ser pouco, né? Daqui a pouco eu acho que vai ser dividido em 2, né? Ó, Será? vamos lá. E se a gente não se atentar, esse assunto, né, de música e tal, se a gente não se atenta à guia aqui que a gente fez, uma linha de raciocínio, gente, esquece. Vai passar, a gente vai viajar. Então, vamos lá, peraí. Estávamos Calma, falando qualquer coisa a gente primeiro. divide em 2. Essa lenda já tá rolando há alguns episódios, né? Vai ter parte 1, parte 2. Vai, Que cara! agora ainda não aconteceu. Mas já pediram parte 2 de um episódio. Já, Foi o exato, Virei exato. Ritmista e Agora, eu acho. Vem aí, parte Vem 2. aí, vem aí. Mas vamos lá, vamos ver se esse aqui vai ser episódio único. Então, Mestre de bateria, diretores, antes da gente adentrar assim na musicalidade, que outras pessoas a gente encontra quando a gente entra numa bateria? que outras pessoas, Natália? Fala você que já é ritmista. Temos a manutenção, aquelas figuras icônicas que vão afinar os instrumentos, vão fazer manutenção, vão trocar Vai ter, pele, então, vai ter um nylon. que vai perguntar assim: o que é manutenção do instrumento? Como é feito? Instrumento desgasta, né, com o uso, Né? com o tempo, então exige ali uma manutenção como qualquer veículo que a gente está pilotando, de tempos em tempos, seja um período mais curto ou mais longo, sempre tem a manutenção dos instrumentos, trabalha-se muito com metal, né, então pode ter ali presença de
oxidantes, e aí tem toda a manutenção para manter toda a engrenagem funcionando, as porcas, as pecinhas, para não atrapalhar nenhuma afinação. E olha, eu não tenho muito conhecimento. A cuíca, por exemplo, tem cada pecinha um universo de manutenção, então tem toda orientação também para a manutenção das cuícas. Mas a cozinha, principalmente, são os instrumentos, né, das próprias escolas de samba. Existe ali um trabalho com a figura das pessoas de manutenção que fazem parte da bateria, são componentes da bateria. É muito importante de garantir nos ensaios que os instrumentos estejam bons para os ensaios e principalmente nas datas especiais, né? Desfile é aquela força-tarefa mesmo de fazer a manutenção em todos os instrumentos. É por aí, Thalita? Com toda certeza. Gente, não tem como você ficar usando uma coisa e ela ficar nova pra sempre, né? Assim, Exato. às vezes tem gente que compra uma roupa, ela fica desbotada, vai lá, compra aquela raiz daquele pozinho que tinge a roupa. É mais ou menos isso. Tem gente que Exatamente. já fez isso, hein? Você vai falar assim, eu já fiz. Tem gente que vai falar, não, eu jogo fora, eu dou, eu compro outra. Mas eu conheço muita gente que já tingiu roupa aí. Com Então, certeza. e aí a manutenção é isso, bem resumido, como a Natália falou. O couro pode rasgar, pode desgastar, o nylon dos instrumentos, que é o nylon, aquela superfície, né, aquela pele onde a gente toca com a baqueta, pode rasgar, pode desgastar. Enfim, a questão da manutenção da parte de metal. Enfim, tem muita coisa ali. Tem que ter a galera responsável por isso. Então, temos a equipe que é da manutenção dos instrumentos, temos os apoios de bateria, que muitas vezes participam da manutenção, mas também que tem aqueles apoios de desfile, que é a galera que só vai no dia do desfile ou no ensaio técnico que fica segurando as bolsas de baqueta para se quebrar já tem reserva, maceta, segurando tamborim reserva, enfim. Tem a galera ali do apoio, porque querendo ou não, no ensaio técnico, né, no sambódromo e também no desfile, já é a bateria inteira, é muita gente ali, são média de, sei lá, 260, 280 pessoas tocando, então tem que ter uma equipe grande ao redor, gente que dá água, né, enfim, nos ensaios de rua, na Sapucaí, então tem essa galera que a gente chama de apoio de bateria, né? A galera da manutenção e do apoio também, às vezes, eles ajudam a carregar o caminhão da bateria quando tem um ensaio de rua ou um ensaio de Sapucaí. Tem que pegar, primeiro, ver se todos os instrumentos estão ok em relação à manutenção. Aí selecionar todos eles, botar enfileiradinho, separar. Depois botar no caminhão que vai levar para o ensaio de rua. Aí chega no ensaio de rua, termina o ensaio, os ritmistas guardam, todo mundo bota lá no caminhão, os apoios pegam, guardam, depois pega, leva o caminhão para a quadra, descarrega todos aqueles instrumentos, guarda. Gente, é um trabalho imenso. Isso aí é bom a gente falar bem disso para vocês entenderem que um mestre de bateria sozinho não conseguiria botar uma bateria na avenida, e que eu sempre falo que falta a valorização no carnaval dessa equipe que a gente está falando aqui. Né? Eles não são Sim. tão reconhecidos não são reconhecidos como profissionais do carnaval, da mesma forma que a equipe do carnavalesco, a equipe da direção, a equipe do barracão, a equipe, sabe? Não é reconhecido e olha o quanto trabalho que tem, né? Temos os secretários, a secretaria, a galera que faz as fichas, né? Que faz a carteirinha da galera. Tem gente que cuida de rede social, hoje em dia está super em alta as baterias trabalharem as suas redes sociais, a parte da escola, porque é um universo gigante que tem gente do mundo inteiro que acompanha especificamente as baterias de escola de samba. Então, assim, já entenderam que é uma equipe enorme, né, Natália? Com certeza. É enorme isso que a gente está falando só assim dos líderes, das figuras centrais para a organização e para todo o trabalho acontecer. Agora, muita gente perguntou, abrimos caixinha, né, e enviaram perguntas, e a gente vai começar a trazer aqui para o nosso floreio e pautar o nosso floreio com as perguntas de vocês. Muita gente perguntou sobre o tamanho, né, de bateria. Então a gente falou uma equipe enorme, mas agora vamos ampliar esse universo para entender de fato qual é o tamanho escolhido, por que se escolhe esse tamanho, se é nivelado, né, entre as escolas, se é uma escolha livre de cada mestre, de cada líder, porque é uma equipe enorme mesmo, já vão de centenas de pessoas agora, né, Thalita? Exatamente, né. Eu acho que o tamanho das baterias, ela foi reduzindo ao longo dos anos, né. Eu Uhum. lembro que no ensaio técnico da Viradouro 2009,
que tava até já o papo que o Cissa poderia sair e tal, enfim. Nossa, tinham, acho que umas 400 pessoas. Uma coisa Nossa. enorme, porque tinha camisa e deu pra muita gente. Nossa, isso foi uma loucura. Mas o desfile não foram 400. Mas deve ter sido uns 300 e poucas pessoas que desfilaram ali, né? Aham. Então, assim, mas a tendência foi a redução mesmo, né? Enfim, eu acho que cada mestre fala uma coisa, né? Mas eu acho que passa, cada mestre tem um motivo, mas passa muito por questões de custo da escola, porque querendo ou não, você reduz a quantidade de fantasias, né? Uma coisa é você produzir 300, 320 fantasias, outra coisa é você produzir 250, 260, 280. Então, a redução de 20, 30, 40 fantasias ou até 50 já muda ali para o custo da escola, né? Mas também o custo de manutenção dos instrumentos, são menos instrumentos sendo usados, né? Então, acho que a questão da diminuição do tamanho também passa pela questão do custo, mas também passa por questões administrativas, né? Menos pessoas para administrar, né? Menos pessoas para gerir. Também tem a questão da. Quando você reduz a bateria, você consegue liderar com muito mais facilidade. Quanto mais pessoas, maior a probabilidade de BO. Eu costumo falar isso. Se eu pudesse, eu viria com 20 tamborins na Vila Isabel, mas ainda não dá porque tem que reduzir a bateria toda proporcionalmente. Mas a verdade é que com a bateria reduzida, muita coisa é facilitada. Mas, ao mesmo tempo, você precisa de uma bateria com número mínimo, né? Que os mestres hoje, muitos falam em 240 ali, né? Eu acho. Depende de cada mestre, por questões de volume mesmo na Sapucaí, né? Porque o jurado, quando a bateria está passando na frente dele, o som da bateria na caixa de som é desligado. Então, ele ouve só o som orgânico ali da bateria, porém misturado com o som da caixa de som da voz do intérprete, do cavaco e violão. Então, quanto menos pessoas estiverem ali, né, menor vai ser a massa sonora ali. Então, acho que os mestres tentam equilibrar esse ponto, né? Sem reduzir tanto, mas vai muito do pensamento, da característica de cada mestre. Tem mestre que, por exemplo, na Vila Isabel, o Macaco fala que é muito difícil reduzir, porque é muita gente da comunidade. Pô, se reduzir muito, vai deixar muita gente de fora. Tem bateria que o mestre já prefere passar o facão mesmo, reduzir. Então, a questão do tamanho não tem uma regra, é muito de cada lugar. Agora, a média, como eu falei, vai de 250. Não sei se tem bateria com menos de 250, não. Mas de 250 a 280, 290. Não sei se está chegando também a 300, não. Tá? E aí eu vou passar aqui uma média de ritmistas, de quantidade de ritmistas por naipe, tá? Uma média. Ó, surdos de primeira e segunda, bota aí de 10 a 13, 14, né? De primeira, vamos supor, 12 surdos de primeira, 12 surdos de segunda. Se a bateria for muito pequena, tem gente que de repente bota 10, 11. Muito grande, pode botar 14, enfim, mas é essa média aí. Surdo de terceira ou centrador, né? É uma média, sei lá, bota aí de 13, 14 a 16, 17, não sei. É só uma média, tá? Caixas, uma média de 80 a 120 caixas, dependendo da característica da bateria, de ter mais caixas, de ter menos, né? Enfim, mas essa média é repique de 30 a 40, uma ou outra talvez passe um pouco, mas é essa média. Tamborim de 30 a 42, dependendo da escola. Vê que a margem tá grande. Antigamente, tamborim de 36 a 42. Antigamente não, há pouco tempo atrás, né? Porque bem antigamente mesmo, já ouvi falar de alas que vinham com 24 tamborins, mas tipo década de 90. Assim que também, como eu já ouvi falar, que Mocidade e Viradouro já vieram com 60 tamborins, 70 tamborins, né? Já teve essa época. Então, o tamborim... Mas hoje em dia reduziu, né? A quantidade de tamborins em várias alas, inclusive na Vila Isabel. E assim como tem alas com bastante tamborim. Chocalho, uma média de... Olha, eu ia falar de 18, 20 a 24, mas eu já ouvi falar de ala que veio com 28, com 30. Então, ó, o céu é o limite, a característica de cada escola. Cuíca também, já ouvi 18, 20, mas também já ouvi 30, 36. Cuícas. Agogôs também já ouvi de 18, 20, agogôs 24, mas também já vi 36. Então, vai da característica de cada escola, mas é essa média aí da quantidade por instrumento. Pergunta da Alessandra Brito. Acho que parte está respondida, mas a gente pode desdobrar. Ela diz o seguinte:
Qual a proporção de instrumentos leves e cozinha da bateria e se tem diferença nisso entre as escolas? Acho que você acabou de dar aí um panorama médio. Só que aí eu te pergunto, se mexe num naipe, mexe automaticamente em outro? Essa proporção, ela muda? E isso varia também de escola para escola? O que define essa escolha, Thalita Santos? Qual é aí a resposta para saber como dosar, como fazer de fato essa proporção entre instrumentos e entre naipes? Então, dentro dessa quantidade que eu falei, é uma média. A gente já entendeu que, por exemplo, a caixa é o naipe com maior número na bateria, porque é responsável ali pela sustentação ali do ritmo, né? O repique vem somando, claro, e os surdos marcando a pulsação, né? Dando aquele, marcando o tempo, a pulsação para os outros instrumentos tocarem também. Então, a gente tem que respeitar essa proporção, mais ou menos do que eu falei, para ter uma boa equalização, né? Você de longe tem que ouvir todos os instrumentos. Isso aí a gente faz não só com toque, né? Não só com o ritmista tocando bem, fazendo bem a levada, mas também com a afinação dos instrumentos. Mas para você ouvir bem, tem essa questão do toque e da afinação, mas também o quantitativo. Tudo isso a gente chega na equalização da bateria, que de fora você vai ver aquela coisa toda bonita, toda bem feita, ouvindo todos os instrumentos, cada coisa no seu lugar, né? Então, assim, a parte da sustentação ela é fundamental, que é a parte da cozinha, né? O que que é cozinha, Natália? O que que é cozinha? Inclusive, nós tivemos uma pergunta, né? Tivemos, a Bruna Dolabella perguntou. O que é cozinha? Vamos Exatamente. responder. Quando a gente fala de cozinha em bateria, é a parte de trás da bateria, onde estão os surdos, caixas, repiques, taróis, a escola que tem tarol, frigideira, enfim. É a parte de trás da bateria, tá? A parte da frente nós chamamos de partes leves da bateria. E aí, chegando nessa pergunta da Alessandra, a proporção, normalmente vamos botar assim, que de 280 sejam, sei lá, uns 80 da parte leve e 200 da parte de trás. Um chute, tá, gente? Não tá cravado não, que muda de escola para escola, né? Enfim. Ou 270, sei lá, uns 70 na frente e 200 atrás. Ou talvez mude um pouquinho isso aí, dependendo da quantidade. Por exemplo, tem escola que tem agogô também. Tem escola que tem naipe de chequerê na frente. Então, você vai aumentar essa quantidade da frente, né? Então, às vezes, pode ser 100 ritmistas na frente, 120, né? Enfim, não sei. Para 210, 220 atrás, não, aí já passou de 300, né? Mais uns 180 a 200 ritmistas atrás, exemplo, né? Então, não tem uma quantidade exata, existe uma proporção a ser seguida, respeitando não só a característica daquela bateria, mas principalmente o objetivo e a função da bateria, né? Que é servir o desfile, sustentando o ritmo, tendo volume suficiente para chegar lá no o som dos jurados, para ser avaliada, enfim. Tem todo uma linha a se seguir de proporção para você cumprir o papel da bateria no desfile, tá? E sim, varia de escola para escola, como perguntou a Alessandra, né? Se a escola quer uma Exatamente. característica mais grave, mais pesada, vai mudar essa proporção. Se quer dar brilho mais agudo aos instrumentos leves, enfim, ou mudar a afinação mesmo da cozinha, vai variar justamente a proporção, como a Thalita falou. E Thalita, você falou também aí, quantitativo versus afinação, né? Para dar essa equalização que o líder quer, que o mestre quer. A Carla Maria Barbosa perguntou como é que funciona esse trabalho de afinação. Ela diz assim: Como funciona diretoria de afinação? Essa pessoa tem um ouvido abençoado. diz ela aqui. É verdade. Essa pessoa é uma pessoa de muita confiança do mestre de bateria, que tem escola que tem uma pessoa responsável, tem escola que tem mais de uma pessoa responsável, tem escola que os próprios diretores fazem a afinação, apesar de ter um diretor, mas os outros às vezes participam, ajudam, porque assim, para bateria não tem muita regra para todas, tá? Cada mestre escolhe a forma de trabalhar. Eu conheço bateria que o mestre coloca uma pessoa só para ficar só afinando. Ou seja, essa pessoa, ela vai ficar rodando a bateria durante todo o ensaio, todo o desfile, só prestando atenção em afinação, né? E aí tem escola que o diretor divide essa função entre comandar e afinar. E aí ele é o responsável pela afinação. Porém,
Às vezes ele tá longe e algum outro diretor percebeu que alguma afinação da marcação caiu, diminuiu. Aí tem um diretor que pega e ajuda, vai lá e ajusta aquela afinação, mas dentro da proposta que já foi combinada antes, de acordo com a afinação que o diretor de afinação, o responsável, né, traz para a bateria, né, que ele escolhe junto com o mestre, na verdade. Ele conversa com o mestre com a característica que você quer, o que a gente pode buscar, e entende qual é a melhor afinação para aquele trabalho e tenta manter aquele padrão. Então, em vários casos, alguns diretores ajudam ali na manutenção, mas em geral é uma pessoa responsável por isso. E realmente tem que ter um ouvido muito bom, tem que estar muito atento e tem, inclusive, uma responsabilidade gigante, porque se chega na frente de uma cabine de jurado, o surdo desafinado, a primeira e a segunda muito próximas, né? A afinação tem que ser tum, tim, tum, tim, tum, tim. No caso das baterias, com exceção da Mocidade e Mangueira, né? Que é grave, agudo, tum, agudo não, média, tum, tim, tum, tim. Aí às vezes vai passar ali, ninguém fez afinação, o surdo tem coro, né? O coro, a afinação, ela cai naturalmente, né? E aí, se ninguém viu ali, ninguém ajustou, em vez de estar tchum, tim, tpá, tchum, tim, tchum, tim, muito Muito próximo, perto, né? É. né? E aí, pro jurado pode soar, tipo assim, nossa, não tô vendo diferença entre a primeira e a segunda. E vai lá, tome canetada. E tira, né? Tira ponto, tira décimo daquela bateria. Então, a importância da afinação é fundamental, né? Muito bem, muito bem. Falamos então de equalização, afinação e quantitativo. Podemos passar para o andamento. Afinal, tema importantíssimo dentro de uma bateria. Como que ele é escolhido também, como que ele é mantido, a manutenção do andamento. Vou começar passando essa bola para você, Thalita, com a pergunta da Pris, que mandou assim: Quantos BPMs é o ideal para uma bateria de escola de samba? Natália, você que já tá aí nesse universo, né, há um tempo, já me ouviu falar muito sobre isso, quero ver você. Uma boa musicista, né? Porque, né, gente, eu quero que vocês saibam que ela tá por dentro do assunto. Vai, Natália. Andamento varia de escola para escola? varia de escola para escola. Como que esse andamento é escolhido? Como? Tem duas questões principais. Sim. A característica da escola, né? O que vem com ela, assim, de DNA, para também não chocar muito. Se é uma escola pegada, para frente, você chega assim, de repente coloca para trás, há um estranhamento da própria escola, da própria comunidade, dos próprios integrantes da bateria. Então, calma lá, mudanças são feitas devagarinho. E também o grande hino, né, que vai guiar o trabalho, que é o samba do ano. E como é que é esse samba e como é que vai ser adaptado ali à bateria, sem perder as características da escola. Então, sim, varia de escola para escola. Existe ali uma faixa, né, uma extensão que não é gritante, não é gritante. A gente está falando entre 135 BPM até 147, 8, na avenida acaba até algumas indo para mais, né? Então, assim, um alcance médio que, assim, parece médio de fora, mas de dentro faz muita diferença. Quando a gente está tocando, se você está tocando 135 ou 145, já faz muita diferença. Muito. Então, indo um pouquinho mais para frente ainda, faz muita diferença. Existe e exige um preparo específico daquela equipe, para que os ritmistas estejam aptos tanto a diminuir um pouco a intensidade, se é um ritmista que está acostumado a meter a mão e meter bronca e tocar lá quase 150, chegou aqui, não, aqui ó, a cadência é 135, 138, quanto tirar o braço daqueles que precisam chegar lá e tocar para frente, mais do que 145 BPM. Mas qual que é o ideal? Thalita, existe essa resposta? Eu acho que o BPM ideal é aquele que respeita as características da bateria e também consegue servir muito bem a execução daquele samba, servir um andamento que não atrapalhe o canto, né? Tanto do intérprete, do carro de som, quanto da comunidade. É o meio termo ali que atende a todo mundo, né?
Não tem como a gente falar de andamento e não falar de cadência, né? Isso aí é uma Uhum. polêmica que eu já fiz 2 vídeos sobre isso. O Kleber do Batuque Digital também sempre fala sobre isso. Vi um vídeo dele falando sobre isso novamente no Samba Pod. Gente, o que é cadência? O bom é que muita gente que tá aqui é a galera nova, né? Tá chegando agora nesse universo, então vai pegar já a informação certa para não ficar repetindo errado por aí. Cadência é a manutenção, é a regularidade de um determinado andamento. Você pode ter uma bateria que toca lenta, porém cadenciada, porque ela está mantendo aquele andamento lento, ou você pode ter uma bateria rápida cadenciada, ou seja, ela está tocando rápido, porém ela está mantendo aquele andamento rápido. Então é a manutenção do andamento. E tem gente que tem mania de falar, eu gosto da bateria cadenciada. Ou seja, sugerindo que a bateria cadenciada é a bateria que toca para trás. Não é isso. Tá? Cadência é regularidade, manutenção do andamento. Agora, se você gosta de uma bateria para trás, você vai falar, eu gosto de uma bateria que toca um pouquinho mais devagar, mais para trás. Você não vai falar que gosta de uma bateria cadenciada, necessariamente. Se você quiser falar, não, eu gosto de uma bateria pegada para frente, né? Aí você pode falar, eu gosto de uma bateria com a cadência rápida. Entenderam? Exato. Então, cadência é regularidade. Não tem a ver com bateria para trás apenas. E é o objetivo de toda boa bateria, né? Ter uma cadência, pura cadência. Esse nome é um grande elogio que a bateria da Tijuca, por exemplo, escolheu. Aqui a gente cadencia mesmo e mantém o andamento, seja ele qual for. Então, cadência no universo musical, aliás, em qualquer estilo de música, é o grande objetivo ali de uma execução em conjunto. Porque a manutenção coletiva daquele andamento, seja qual for, de um samba, de um choro, de uma música clássica, de um rock, você começar e terminar no mesmo andamento, na mesma pegada que você escolheu para aquele arranjo, é isso. Música é isso. E é fazer isso acontecer pela sintonia dos instrumentistas, pela sintonia dos ritmistas. Muito É isso que ensaio, né? vai dizer. Muito ensaio. Inclusive, uma coisa que eu não posso deixar de falar, opinião pessoal, tá, gente? Eu acho que as escolas, os compositores, poucos, fazem um trabalho de pesquisa das baterias. O que é esse trabalho de pesquisa? É pegar os últimos 5 anos, 5 desfiles das baterias e fazer uma medição com o metrônomo, entender qual o andamento que aquela bateria veio tocando nos últimos 5 carnavais na pista. O que é na pista? Só para vocês entenderem. A bateria entra no setor 1, faz o esquenta, depois vai para o primeiro box, né? Um curralzinho assim que a bateria fica esperando a escola começar a passar e a bateria entra na pista de desfile dentro do setor correspondente do tema da fantasia dela. Aí lá na frente tem um outro curralzinho, né? O que a gente chama de segundo recuo. Né? Curral nem é um bom nome para se usar, né? Mas acho que todo mundo entendeu. Né? Aí você entra nesse segundo recuo, porque a bateria precisa ser a última a sair ali, né? Encerrando o desfile. Então ela sai do setor que ela tá, né? E a escola toda passa, depois ela no final vem. Tem bateria que vem na frente do último carro, vem atrás do último carro, mas no geral tem vindo no final mesmo. E aí, o andamento orgânico que deve ser considerado a bateria é o andamento quando ela está na pista de desfile andando com fantasia, tocando e se apresentando para o jurado. Porque no primeiro boxe e no segundo, né, o primeiro recuo, o segundo, a bateria está parada, né, e não é dessa forma que ela desfila. Então ela parada, ela está numa certa zona de conforto. Agora o ritmista tocar andando, mantendo andamento, mantendo execução e tudo mais é outra coisa. Então o andamento principal a ser considerado de uma bateria é você pegar os últimos anos dela, como ela se comportou, qual foi o andamento dela nos últimos anos, pelo menos uns 5 anos. E aí o compositor buscar fazer um samba que o andamento seja condizente com aquela média daquela bateria no andamento orgânico ali da pista. E tem compositor que já chega falando, meu andamento é tal, que a bateria tem que tocar no andamento do samba dele. E aí já sai perdendo, né? E aí quando a diretoria da escola compra essa ideia de que a bateria tem que vir naquele andamento, né? Enfim, sem pensar em característica, né? Ou respeitar um certo trabalho,
quem perde é a escola, quem perde é toda a parte musical, sabe? Então isso tem que ser respeitado. Por exemplo, não tem como você pegar e botar um samba que pede uma cadência de 150 BPM para a bateria da Mocidade, que tem uma levada muito característica, muito swingada, muito gostosa, para tocar rápido. Entende? Então você tem que respeitar aquela característica, né? Tem escolas que tem batida de caixa embaixo, com rufada, que é muito mais difícil você sustentar andamento rápido, bem tocado. Então você tem que entender a característica daquela bateria, entender até qual andamento aquela bateria consegue tocar sem perder a qualidade, e o compositor ter o mínimo de sacação para buscar um samba que tenha a ver também com aquela característica. Não que a bateria vai ficar engessada, que a bateria não possa mudar um pouco ali o andamento para atender também aquele samba. Mas tudo tem um limite. Em resumo, é isso. Muito bem, muito bem. E para essa mágica acontecer, da cadência ali, de fato executada da linha de início até final de desfile, na pista, tudo acontecer, para fazer a manutenção do andamento, existe todo um trabalho de comunicação, né? Mas como fazer uma comunicação eficiente entre quase 300 pessoas? Isso que a gente está contando também a equipe do carro de som, né? Que ainda tem que ter a sintonia e a comunicação da bateria com o carro de som para tocarem a mesma coisa no mesmo andamento. Então, essa parte de comunicação é muito importante. É um tópico que a gente separou aqui para falar como que essa comunicação acontece. Já imaginou, Começa. Natália? Hum, Já imaginou? A gente tá na diga, bateria. diga. Tchuc, tchuc, Ah. tchuc, 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 tchuc. Aí você vai falar comigo, Thalita! Tchuc, tchuc, tchuc. Ai, faz aquela moça! Tchuc, 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 tchuc. Não tô te ouvindo, não fazer o quê? O que você falou? Imagina, vocês acham que dá pra se comunicar assim, né, Natália? Alô, macaco! Mais pra frente! Mais pra frente! Imagina. Não dá. Vamos lá. Então, ninguém falando, não tem como falar, não tem cartaz, não tem ponto eletrônico no ouvido dos ritmistas, dos diretores e do mestre com os diretores, não tem. Vamos ao velho e bom sinal, mímica. E aí vem os chamados sinais que a gente usa com as mãos, que os diretores fazem com as mãos. E é todo um universo também nas escolhas, na diferenciação dos sinais. Isso é bem legal, uma curiosidade que só quem tá dentro mesmo sabe, tem acesso a isso. E quem começa a ter acesso a essa informação assiste aos vídeos de bateria com outros olhos. Engraçado. A minha mãe, por exemplo, Thalita, ela, por osmose, né, acaba tendo mais informações da bateria do que ela queria ter. Mais uma vez ela perguntou, eu expliquei sobre os sinais. E ela falou, ai, que legal, agora eu assisto. Olha, ele fez um sinal diferente. As pessoas ficaram com uma cara estranha. Por quê, Natália? Ai, ué. Por quê? Mas vamos lá, vamos explicar. O que são os sinais? E é a principal comunicação, né, Thalita? Do mestre com os diretores, dos diretores com os ritmistas. Sinal na mão. Perfeitamente. Se não dá pra você se comunicar, né, falando, tem que ter a sinalização, né? Então existem sinais, né, com as mãos para você determinar o que o ritmista vai fazer, né? É a comunicação padrão dentro de uma bateria. Tem sinais que são universais, né? Enfim, que é difícil, como o podcast ele é por áudio, não vai dar pra gente mostrar pra vocês, claro, né? Mas só pra vocês entenderem e fiquem na expectativa. Se vocês pedirem muito, em breve vai vir em vídeo pra vocês, tá? Mas vocês têm que pedir, tá? E se É. vocês pedirem muito, segunda temporada, Pra quem gente é sabe? difícil. Segunda temporada vem aí com vídeo e muitas coisas pra mostrar, né? Sobre Mas dá uns bateria, claro. exemplos aí, vai, de sinal. Vamos deixar as pessoas imaginarem também. Então, vou trazer para o universo aqui do Rio de Janeiro, tá? Porque pode mudar. Mas tem sinais que, para mim, eles são quase que universais. Depois eu descobri que não Sim. são tão universais assim, né? Mas, enfim, a dinâmica da bateria, por exemplo, isso aí acho que é um sinal universal, né? O que é dinâmica? É a hora que a bateria vai tocar com bastante volume, todos os instrumentos estão fazendo a sua levada principal. E aí o sinal é o número 1, tá? Que é a dinâmica alta da bateria. Que é a hora que a gente vai cantar o início do samba enredo, tá lá na dinâmica 1. O que seria isso? Vou pegar um samba bem famoso que todo mundo sabe.
do Salgueiro, Explode Coração. Explode Coração, o refrão, ele é a parte alta também, né? O dinâmica 1, né? Explode coração. Aí depois do refrão, ele vai para que a gente chama de cabeça do samba, né? A cabeça do samba é o início do samba, onde começa a contar em música, né, em forma de música, começa a contar aquele enredo. Também é dinâmica alta, que normalmente o sinal é 1 ou 3. Porque 3 porque a forma do surdo começar é diferente, mas a dinâmica é a mesma, tá? Aí o samba enredo vem vindo, vem vindo, vem. Aí vem o refrão no meio. "Oi, no balanço das ondas, eu vou no mar, eu já." Tá tudo alto ali, baiana rodando, o couro comendo. Aí vai vir para a caída de segunda, que é o sinal número 2, né? O que é isso, né? É quando a dinâmica cai. Que no caso desse samba era aquela parte. Vou navegando em busca da felicidade, da tchum-tchum. Em cada porto que passo, eu vejo e retrato. Essa parte do samba do Salgueiro, ela é a dinâmica baixa. Aí é o número 2, é o sinal 2 que os mestres utilizam. Ou seja, que caiu a dinâmica, caiu o volume. Quando vai para o refrão, normalmente cresce de novo. Porque se tudo fosse a dinâmica 1, para que teria o refrão? Nunca explodiu o refrão. Você precisa diminuir o volume para ele crescer de novo, depois explodir o refrão. Por isso que a caída de dinâmica de uma música ela é fundamental. Isso em qualquer música. Qualquer não, mas a maioria das músicas tem uma mudança de dinâmica. Aquela hora que o cantor canta mais baixinho, tá ali mais assim, no pé do ouvido, aquela coisa. Depois, no final, ele solta aquela voz, aquela coisa. Isso é mudança de dinâmica. E no samba enredo não é diferente. Então, esse sinal 1 para dinâmica alta e 2 para dinâmica baixa é um sinal universal. Agora, tem uma coisa que é a virada, né? Como que é o sinal da virada? É quando é como se a gente estivesse trocando uma lâmpada, enroscando uma lâmpada no teto. Esse é o sinal da virada na Onde? maioria dos Onde? lugares. Alô, São Paulo! Rio de Janeiro, na Oi, tudo Europa. bom? Na Europa também já vi muita gente fazendo isso. Até que eu descobri que a Natália falou, conversando com o pessoal de São Paulo, descobriu que o sinal da virada é diferente. Eu não sabia. Alô, galera de São Paulo, eu não sabia. Mas Pois nos é. lugares que eu já viajei de outros países e alguns outros estados dando workshop, o sinal da virada sempre foi esse e de São Paulo eu não sabia que não era. Mas temos alguns sinais universais e outros vai de acordo com a região, né? O Sanaki-san, não sei se o nome dele é esse, mas o arroba dele, que enviou a resposta, é assim, ele pergunta: A virada de 3 é um deles? É um desses sinais universais? Eu acho que sim. Bom, depois dessa informação aí de São Paulo, eu já não tenho certeza mais de nada. Mas a maioria, Você vamos nunca desfilou em botar. São Paulo, Thalita? Nunca desfilou em São Não, Paulo? nunca desfilei, nunca pude ir no ensaio técnico. Infelizmente, bate muito com a agenda aqui do Rio, mas eu quero muito. Em algum momento eu vou conseguir, se Deus quiser. Sim, Mas eu só fui uma vez na Mocidade Alegre, há muitos anos atrás, tipo uns 15 anos atrás. sim, Então, eu tô precisando voltar. Mas, sim, no geral, por exemplo, subida de 3 é muito parecido em todos os lugares. Tem algum lugar que alguém sim. faz diferente? Eu não sei. Mas se você pegar como maioria, como porcentagem, sim, não muda muito a subida de 3. A não ser que algum mestre vá aloprar e queira inventar algo diferente. Pois é. Eu perturbei um pouquinho o meu colega ritmista de aula do Salgueiro, ritmista cascudo já, lá do Mocidade Alegre, Matheus Pires. E perguntei para tirar essa dúvida, assim, o que tinha de maior diferença. E achei bem curioso. Esse intercâmbio, né, de ritmistas, principalmente Rio e São Paulo, acontece muito entre as aulas. E eu já ouvi alguns colegas meus aqui do Rio falando que quando foram desfilar lá no Mancha, no Gaviões, no Mocidade, acharam estranho justamente isso que você falou. Um sinalzinho de virar com a mão, como se fosse trocando uma lâmpada. São Paulo fez e eles fizeram o quê? Viraram. Porque aqui no Rio é isso, é virada. Não, lá ó, é para seguir reto no carreteiro, vai toda a vida. Ou seja, o oposto, né? O oposto. Então, esses ruídos regionais são poucos, pelo que o Matheus me falou, mas achei bem curioso que, por exemplo, meu amigo Darlan, ritmista, que também era do Salgueiro, toca na Mocidade, ele falou que foi um bug na cabeça dele quando foi para São Paulo, esse sinalzinho de trocar a lâmpada, a mão girando, e o Matheus a mesma coisa aqui.
quando ele viu a galera pedindo, o diretor pedindo a virada, ele seguiu reto, ou teve o ímpeto de seguir reto, mas teve a sabedoria também de olhar, perceber que as pessoas estavam virando. Então, acho que o primeiro grande sinal não universal, se a gente for falar entre Rio e São Paulo, respondendo também a pergunta do Sanaxan, se perguntou se os sinais, né, eram de fato universais, seria essa diferença regional de carreteiro para virada. Esse sinal eu achei bem curioso e quis trazer para cá também. Mas acho que é o maior, assim, que dá um bug, mas questão de 1, 2 ensaios, os ritmistas já ficam ligados, já entendem. De resto, acho que sim, a maioria é universal, tirando também diferenças culturais, regionais. Em São Paulo fazem pouco afoxé, o que a gente chama de afoxé aqui. Então aqui tem o sinal clássico da ondinha pro afoxé, e lá alguns ritmistas de lá falaram, pera, eu tive que entender o que é isso, o que se faz quando se faz a ondinha, porque não é algo que a gente costuma fazer lá. Então é legal também saber essas diferenças regionais e culturais da música. Aqui no Rio, afoxé é o tchá, 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 tchá. Você tá num bloco, ninguém sabe o desenho, tá aquela confusão, joga o afoxé. Joga o afoxé. Vamos lá. Tchá, 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 tchá. É isso. E que pra mim também foi difícil de entender, porque afoxé lembra Ijexá, e isso que se faz não é Ijexá. Não Então é. dá um nó na cabeça, porque assim, afoxé é Ijexá, né? O Gente, ritmo que se toca no afoxé é tem o Ijexá, mas coisas, não é. tem Não é. coisas que quando eu entrei em bateria, elas já existiam. Aí as pessoas perguntam, mas por que isso? Eu falei, gente, quando eu Aceita, entrei só já era aceita. assim, aceitei. Igual o sinal de 7. O sinal de Ah. 7 aqui É. era tchum, 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 tchum. Ou seja, 5 batidas. Por quê? Não sei. Só sei que todo mundo usa o sinal de 7 pra sinalizar uma convenção de 5 batidas. É Tchum, tchum, verdade. tchum, tchum, tchum. Vai Muito bom. entender. Já tava assim, né? Fazer Muito o quê? bom. Mas é isso, gente. Resumindo, o sinal é a principal comunicação na bateria, feito com as mãos. E uma coisa muito bacana da gente dizer, uma vez uma aluna falou assim, Thalita, faz um vídeo sobre todos os sinais aí que tem, enfim, das bossas e tal, não sei o quê. Aí eu expliquei pra ela que eu fiz um vídeo uma vez, tá lá no meu canal, youtube.com/Thalita Santos Tamborim. Tá lá no canal um vídeo que eu fiz com a Bia Tinoco e a Mari Braga, explicando os sinais, eu fazendo o sinal, né, para elas e elas executando. Esse vídeo bomba até hoje, de vez em quando aparece gente, alguém assistindo esse vídeo em 2000 e tal. É muito doido, né, que as pessoas estão sempre Muito bom. aprendendo. Então eu passei lá os sinais, entre aspas, universais, né, que é utilizado na maioria dos lugares, mas para vocês entenderem que no caso de bossa e algumas outras convenções, algumas outras coisas, cada bateria tem o seu sinal. Então esse ano foi criada a bossa tal para aquele refrão do enredo tal do ano que vem. Aí o mestre vai criar um sinal para aquilo, ou um sinal que tem a ver com o enredo, que tem a ver com a bossa, ou um sinal aleatório. Então não tem como você construir um vídeo com todos os sinais de todas as bossas, porque é característica de cada bateria eles inventarem um sinal para uma determinada bossa. O que a gente pode falar são dos sinais universais. O restante, quando você chegar na bateria, se chegou na bateria, se é ritmista novo, você tem que prestar atenção. Viu um sinal diferente? Opa! Fez a contagem segura e aí vê o que a bateria vai fazer para você entender e ligar aquele sinal ao que a bateria executou. E aí vai entendendo, aquele sinal é tal coisa. Então, gente, bateria é muita memorização, tá? E aí vem a parte, assim, habilidades específicas, né, que são exigidas, demandadas do ritmista, habilidades necessárias. Primeiro, a atenção dividida, porque existem os sinais para toda a bateria, existem os sinais universais de dinâmica, existem os sinais para as bossas, como você acabou de falar, Thalita. E aí, dentro dos naipes, ainda podem ter os sinais específicos daqueles naipes, o diretor fazendo um sinal específico para o seu ritmista, para os seus instrumentos, que quer dizer outra coisa. Então, assim, você tem ali um repertório, sinais da temporada, sinais do ano, o que eu preciso deixar aqui de espaço no meu HD interno para dar conta do recado naquela temporada, naquele desfile, principalmente, mas ao longo de todo o desenvolvimento do trabalho, porque vão ter os sinais
das bossas, vão ter os sinais dos desenhos, da parte do desenho, algum sinal que pode ajudar, inclusive, e atenção dividida, né? Entre todas essas sinalizações, né, Thalita? O diretor de cuíca tem um sinal para cuíca que é diferente do sinal que o diretor do chocalho passa para o chocalho, que é diferente do sinal que o diretor de tamborim passa para o tamborim, que é diferente do diretor de terceira que passa um sinal para as terceiras. Então, é isso que ela falou. Tem sinais específicos dos diretores para os seus naipes, mais o sinal geral para toda a bateria, que é o que o mestre puxa lá na frente, né? Então, assim, essa coisa da atenção dividida é uma coisa que eu falo desde o início da escola de tamborim para os alunos, né? Tocar em bateria, às vezes a gente exige um nível, né, do aluno estar tocando, considerando a atenção, né? Por quê? Tem aluno, engraçado que a gente está gravando esse vídeo, esse podcast, né, num dia que eu dei feedback. E eu dei feedback para um aluno que ele mandou bem no carreteiro, mas na hora do passadão, né, dos exercícios, ele não fez o carreteiro dentro dos exercícios ali na mesma qualidade do vídeo do carreteiro. Ou seja, na hora de aplicar o carreteiro dentro do passadão, a qualidade dele caiu. Então, por quê? Porque ele ficou tão concentrado em ouvir a contagem, lembrar dos exercícios e tudo mais, que ele esqueceu de manter a postura e manter a abertura de baqueta, manter a qualidade do carreteiro. Ou seja, ele não conseguiu dividir a atenção entre todas as coisas. E tocar é muito sobre isso. E o tamborim é um dos instrumentos que é mais exigido nesse ponto, porque tem muito desenho para decorar, né? Tem que ter o ouvido muito aguçado para tocar, não só o ouvido, né? Mas também a pulsação corporal ali muito certinha, junto com o surdo, junto com a cozinha da Sim. bateria, para poder entrar e sair, né, dos desenhos, do carreteiro. Então, é uma concentração muito exigida, né? Mais do que os outros instrumentos, porque ele está o tempo inteiro entrando e saindo ali, né, do ritmo, da base rítmica, e ao mesmo tempo você tem que memorizar mais coisas, né? E você tem que lembrar de manter a qualidade técnica, a qualidade de execução, para você não cair de rendimento. Na hora desse desenho aqui eu vou tocar baixinho. Na hora do carreteiro eu vou tocar alto. Na hora disso aqui eu vou... Não é isso, é você manter a sua qualidade de execução durante todo o ensaio ou desfile. E isso requer concentração, né? E o aluno que está aprendendo, ele precisa saber manter a postura, manter as batidas chapadas, aberturas de baqueta, e ainda por cima executar o exercício na mesma excelência, né? A gente busca isso, né? E é claro que de cara é difícil, mas com o tempo o aluno acostuma e vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É prática. Só que a prática, ela só vai dar certo com consciência. Então você tem que ter consciência de que, quando você estiver tocando, não posso perder as 4 batidas chapadas aqui e o volume. E ao mesmo tempo eu tenho que lembrar dos exercícios, executar certinho, entrar e sair no tempo certo. Então, fazer tudo isso ao mesmo tempo é o que eu chamo de dividir a atenção entre várias coisas. E essa habilidade, para quem toca tamborim, ela é essencial. Sendo que ela é uma habilidade necessária para todos os ritmistas, tá? Chocalho também, que tem Sim. muito desenho, entra e sai. Hoje em dia, o chocalho está mais desenhado. Enfim, como um todo. Terceira também, que tem vários desenhos. Sai ali e volta, faz o corte. Então, assim, todos os ritmistas precisam saber dividir essa atenção, manter a qualidade do toque e prestar atenção em tudo, né? Ainda por cima, olhar o sinal, ver o que vai acontecer. Mas o tamborim especificamente, mais ainda. Vocês que lutem, vocês escolheram tamborim. Não é? Vocês que estão ouvindo aqui, Tamborim Cast, nós, né? Nós que lutemos. E simbora. Agora, falando aí de desenho, de sinais e sinal de bossa, qual que é a diferença, né, entre desenho e bossa? Muita gente fica nessa dúvida. Vai, Natália, sua Desenho, vez. bossa. Quando você chegou na bateria, para você foi sempre muito tranquilo, né? Pela preparação que você teve e tal, você foi entendendo a diferença de uma coisa ou outra. Mas no seu ponto de vista, para quem tá começando, pode ser confuso? Pode ser confuso. Principalmente em instrumentos como o tamborim, chocalho, que tem o seu desenho por mais tempo. A terceira também tem seus desenhos, né? Muitas vezes combinados, muitas vezes não. Aliás, quando é desenho é combinado, né? Senão é solto. Mas falando especificamente, por exemplo, de tamborim e chocalho, e por vezes cuíca também, né? Falamos aí, às vezes tem cuíca desenhados, tem sido cada vez mais comum. É praticamente como se fosse a coreografia que você tem que fazer.
trazendo aí uma analogia mais popular, que a dança é mais comum, a gente dança desde sempre, né? Faz coreografia no colégio. Então, é a coreografia que você tem que fazer, você tem que executar com o seu instrumento. Então, você tem que decorar na sua apresentação, você tem que decorar aquela coreografia, decorar aquele desenho. E aí, falando aqui de tamborim, é, é o grande brilho, né, do tamborim, o grande lance é que ele pode fazer os desenhos, ele desenha em cima do samba, ele vai brincando em cima daquele samba e dando brilho, enaltecendo as partes mais importantes, enfim, aí a criação vai dar o tom aí do resultado. Corta pra Mas galera imaginando um ritmista pegando papel e caneta fazendo um desenho no papel. tem isso. Até que tem, Bob o desenho é Good. diferente, mas tem. Desenho, gente, são frases, né, rítmicas que o tamborim faz, que não necessariamente é o carreteiro. O carreteiro é a principal levada do tamborim. Taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca. Que, como o Japa falou no outro episódio, é sofrido, né, e a gente toca ele por pouco tempo, né, mas é necessário, importantíssimo para a dinâmica. Já o desenho são aquelas frases que você ouve assim, tá, 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 taca, tica, tá, fragadá. Tchá, 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 tragadá, tragadá, tagadá, ainda voltou no carreteiro, né? Então, aquelas frases, assim, que chamam a atenção do tamborim, são os desenhos. Isso, uma sequência, né? Uma sequência de movimentos que você tem que decorar. E é uma sequência fixa. O diretor cria aquele desenho para uma passada do samba, ou até mais de um desenho, opção 1, opção 2. Aí vai variar o sinal. Ainda tem, né, essas surpresinhas quando querem dificultar mais a vida dos ritmistas. Mas, enfim, vai ter pelo menos um conjunto ali de desenho, de sequência, uma sequência para a gente executar em cima daquele samba. E aí, isso já é um trabalho danado da gente decorar no nosso instrumento. Enquanto você está aprendendo o desenho ali, o mestre está criando como se fossem os desenhos da bateria inteira, as sequências da bateria inteira, que são as bossas. É a parte que a bateria, que normalmente está lá no ritmo, para e vai fazer algo em conjunto, algo orquestrado, algo desenhado, algo pensado para o samba. E aí com objetivos diferentes, né? Seja dar uma dinâmica, seja exaltar, seja mostrar habilidade técnica, seja mostrar criatividade. Acho que cada criação, cada mestre também vai por um caminho e por um objetivo, no final das contas, diferente. E aí tem essa diferença. Uma coisa é desenho, outra coisa é bossa. E nós, do tamborim, assim como os colegas do chocalho e de outros instrumentos, temos que decorar tudo. Desenho e bossa. Uma bossa, 2 bossas, 3 bossas. Tem mestre que vai com 5 bossas, ou até 8 mais, não bossas. sei. 8 bossas preparadas. Se vai executar na avenida ou não, também é outra história. Mas tem que estar todo mundo com as 8 bossas na cabeça, mais o desenho do ano. Então são sequências de memorizar mesmo. Movimentos que a gente tem que fazer. No caso do desenho, só o tamborim vai fazer. No caso da bossa, a gente vai decorar a nossa parte que encaixa ali dentro da bossa. A bossa é o conjunto das sequências, dos movimentos que cada instrumento vai fazer, que a bateria em toda vai resultar, né? Como um todo, como um grande conjunto. Mas a gente decora só a nossa parte. Tem gente que decora tudo, né? Até prefere, né? Pegar as bossas, na verdade, decorando o que os outros instrumentos vão fazer. Memoriza melhor, né? Agora vem o surdo, tum, tum. Aí depois, tacarará, tchacatchá. Enfim. Alô, Ana Cristina. Sempre que a gente fala assim, a gente lembra dela. Mas Então, é por aí, né? é exatamente isso. É exatamente isso. Enquanto a bateria tá lá reta, o tamborim tá tchá, 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 tragadá, tchá, 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 tragadá, tagadá, tagadá, tchá, 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 e a bateria. Então o tamborim tá fazendo o desenho dele enquanto a bateria vai reta, né? Ou o chocalho também tem suas variações, acompanhando o tamborim, etc. Quando vem a bossa, aí a bateria inteira faz um arranjo específico naquele lugar, né? Então tá aí voltou, ou seja, a bateria inteira executou uma bossa e o ritmo voltou. Aí qual é o problema de quem toca tamborim? Quando chega naquela parte do samba que tem a bossa, você pode, sem a bossa é um desenho do tamborim, com a bossa é outro desenho.
E aí a pessoa fala assim, ih, me confundi, eu fiz o desenho no lugar da bossa. Ih, fiz a bossa no lugar do desenho. Acontece. Eu, particularmente, tento, em algumas bossas, como diretora, se o desenho já casa com a bossa, eu deixo já o desenho de tamborim. Que aí não tem erro. Pode fazer com bossa ou sem bossa, é sempre o mesmo desenho. Mas tem bossas que não dá. Você tem que criar o desenho ali específico para acompanhar a bossa. Então, são duas coisas para memorizar. Por isso, gente, que uma escola de samba, que é grupo especial, que é o nível máximo de uma bateria, ensaia durante 5, 6 meses um mesmo samba, uma música só. Porque é muita coisa para você memorizar, para você executar limpo. São várias etapas. A etapa da aprender a executar, depois memorizar e depois que memorizou, trabalhar a execução em conjunto para fazer tudo bem limpo e chegar na avenida entregando tudo como se estivesse fazendo aquilo ali, sabe? Tranquilaço, há séculos. Como se estivesse, não, realmente está fazendo há séculos, né? E aí tem bastante pergunta sobre esse tópico, bossa, desenho. Marina Andrade. Separam os naipes para ensinar as bossas no primeiro momento? Depende da bateria, depende do mestre. Tem mestre que separa, cada diretor no seu canto, tem mestre que passa tudo junto. Depende do trabalho de cada um. Ok. Eugênio Soria. Qual a diferença de bossa e paradinha? Nossa, a pergunta é muito frequente. Mas falar pra vocês, Uhum. escola de samba é uma coisa tão orgânica que as coisas surgem, elas chegam, vão embora, que você não sabe nem por quê, de onde veio, o que comem, o que dizem. Mas assim, paradinha hoje não é muito usado dentro de escola de samba. Né? Não, desculpa, vou me retratar. Paradinha não é muito usado, não é o termo mais muito utilizado dentro das baterias. Hoje falam mais bossa mesmo, né? Paradinha era uma coisa lá atrás, antiga, que dizem que foi criado com o mestre André, que, segundo a história, né? O mestre André caiu na avenida, a bateria parou, ele teve uma sagacidade de levantar, apontar para o repique fez a chamada e a bateria retomou. Então foi a primeira paradinha que dizem, né? Da escola de samba. Por isso também foi uma paradinha, né? Acho que utilizavam muito esse termo. Quando eu entrei também tinha muito termo paradinha. Hoje em dia utilizam muito mais bossa. Então, no final das contas, pode ser a mesma coisa ou pode ser literalmente, hoje em dia, paradinha só para paradinha. Ou seja, parou para a escola cantar. Por exemplo, o Virador de Uhum. 2014. É um dos anos que eu acho que mais funcionou uma paradinha, literalmente. Que o samba era orgulho de ser Niterói, reluz do Rio, meu tesouro, de braços abertos, olhai por nós, tchum. Canta virador. Ou seja, a bateria parava, todo mundo parava, carro de som, para a escola inteira cantar. Canta virador. O pessoal gritava aquilo, né? A escola foi campeã do acesso aquele ano. Aí depois aquilo acabou virando um pouco de moda também, e tem anos que a coisa não funciona tão bem, tem anos que funciona muito bem. Acabou ficando muito. Toda hora alguém quer parar para a galera cantar. Alguns funcionam, outros nem tanto, né? Alguns têm um apelo legal, outros não. Mas assim, eu acho que hoje em dia a galera usa mais o termo paradinha para quando a bateria vai só parar mesmo, zerar e retomar. No geral, é bossa. Ou tem gente que usa paradinha para bossa também e tá tudo certo. Uma curiosidade é que a maioria dos jornalistas fala paradinha pra tudo. Então, é a forma que mais chega no público de massa, né? Vamos dizer assim, Você falava de forma paradinha, com Natália? alcance maior. Não, porque eu não cobria bateria. Ah. Mas eu lembro muito assistindo as Se transmissões cobrisse hoje, até estaria hoje. preparada, hein? Então. Olha só que eu acho interessante. Eu assistindo atualmente as transmissões, quando tem o comentarista que é do universo, por exemplo, o Pretinho da Serrinha, sempre jogam pra ele a palavra. Ah, olha a paradinha aí, se liga na paradinha, ó a paradinha que ele fez. Ele, de uma forma muito elegante, ele é essa bossa. Então, tem Aham. outra bossa, ele preparou 3, 4 bossas. Eu fico ligada nisso. Mas, pra quem não tá dentro, né, do universo da bateria, vai ouvir, vai chegar a informação paradinha. Então, essa pergunta faz sentido do Eugênio. E muita gente, mas tem diferença? Não tem diferença? Então, quando os jornalistas, os apresentadores estiverem falando paradinha,
Certamente eles estão querendo falar das bossas do que hoje é mais dito e mais chamado de bossa, que são esses arranjos muito musicais, né? Cada vez mais musicais e conversando muito com o samba. Inclusive, ó, o Léo Bertora pergunta: Sobre a relação bossas com enredo, como faz? Isso existe? cada vez mais, né, Thalita? Pensam as bossas em diálogo, em conexão com os enredos e com os sambas. Antes de eu responder isso, eu tenho que falar uma coisa muito importante, né. Eu gosto de pegar a Natália Toledo de surpresa, ela regala o olho assim, sabe, gente, vocês não estão vendo. Já Ah, pensou, já pensaram, gente, a cobertura no carnaval do Tamborimcast ao vivo na Sapucaí? Olha, isso aí, olha, se vocês quiserem, mandem mensagem, pede que a gente faz. Mandem mensagem lá no Instagram, eu quero, eu o mundo, quero. o mundo não dá voltas, ele Não capota, é? quem Você não sabe? cobriu bateria antigamente, mas vai cobrir hoje em dia? Gente, eu cobria escola de samba na época que Thalita desfilava no Salgueiro. Eu Uhum. já vi várias vezes, sem ela saber e sem eu saber Não, também. mentira, ela não me viu, que eu era Ela pequenininha, tá lá no passou ali na meio. minha frente várias vezes, eu nem sabia quem era. Aí Pois o é, mundo dá voltas, um encontro inusitado anos depois, enfim. tá vendo? Bastidores aqui, bastidores. Então, Léo, hoje em dia é natural os mestres de bateria, quando lançam um enredo, já começarem uma pesquisa pensando o que podem trazer para a bateria, ou de ritmo, ou alguma ideia, já para correspondente, né, àquele enredo. Tem enredos que já trazem uma riqueza musical muito grande, né? Ou às vezes fala de uma região que tem um ritmo predominante específico, né? Enfim, então tem enredos que propiciam um vasto repertório de bossas e arranjos, de ritmos para as baterias brincarem e fazer tudo de acordo com o enredo. Já tem enredos que não te trazem ideia nenhuma, né? Musicais, assim. Mas o samba, as sacadas dos compositores podem trazer alguma coisa, né, para a bateria brincar ali em cima, né? Ou quando não tem nenhuma grande sacada, o mestre acaba construindo um arranjo em cima da divisão rítmica do samba, né? Da dinâmica do samba, da melodia, né? Aí cria uma bossa em cima disso. Então, sim, hoje em dia é super comum o mestre já buscar arranjos que tenham a ver com a proposta do enredo, mas nem sempre, né? Consegue. Mas hoje em dia a maioria sim. Tá, pergunta agora para a diretora. Arthur Monteiro. Como você equilibra a dificuldade da bossa com os níveis dos ritmistas? Já teve que simplificar alguma bossa pensando na tua ala? Então, bossa não, mas desenho sim. As bossas, pelo menos lá na vila, o tamborim sempre são bem tranquilas, assim, de executar. Agora o desenho, uma coisinha ou outra já tive que simplificar, assim, foram poucas coisas, mas já tive. Propostas, né, ano passado eu tinha uma proposta de um detalhezinho, de uma fusa, aí não deu certo, a gente: "Não, vamos tirar agora e vamos ficar na semicolcheia mesmo e quem sabe um dia a gente não consegue executar". Mas bossa até que não, sabe. Mas sim, mas eu acho que, no geral, por que que a gente não muda muito, né, pelo menos lá na vila? Porque a gente já conhece bem, assim, o material humano que a gente tem. Então, às vezes, a gente arrisca uma coisa ou outra e precisa, "Não, vamos segurar isso aqui". Às vezes, na nossa cabeça funciona, mas no conjunto não está funcionando, com a forma do intérprete cantar, né, pode não funcionar. Então, tudo que a gente constrói tem que ser experimentado e testado. E aí, quando chega lá, na hora do vamos ver, às vezes não é por execução, às vezes não combinou mesmo. Ou então, às vezes, a galera tá com uma dificuldade de execução. Então, por exemplo, lá na vila, o macaco construiu a bossa de um jeito. Não, aí podia ser assim, não, vamos mudar isso aqui para não correr risco, né? Mas a gente Uhum. tenta, né? Mas no geral, a mudança ela depende muito do trabalho do mestre e dos seus diretores, mas pode acontecer sim. Mas no geral, os mestres já sabem o material humano que tem na hora de criar, não vai aloprar, né, e tal. Então, pode ser que mude uma coisa ou outra, mas não faça grandes mudanças. Mas tem lugar que faz, né? Enfim. Sim. E vou trazer agora duas perguntas que estão conectadas, assim, com o trabalho que é feito antes da escolha do samba, né, e depois. O Ícaro pergunta: Como são os ensaios e a vida antes do concurso para o samba? e o Matheus completa. Como os desenhos dos ensaios que são feitos antes da escolha do samba são encaixados no samba?
São? Sempre são? Podem ser? Vamos lá. Primeiro, os ensaios antes da escolha do samba também é característica de cada bateria. Por exemplo, Grande Rio, eles fazem ensaio de bateria, mas também fazem ensaio com o carro de som da escola tocando sambas antigos. Isso é muito legal, porque você mantém vivos os desenhos, né? eh, da memória da galera, tá sempre executando, os novos ritmistas estão aprendendo os desenhos, as bossas antigas, e é uma forma de praticar execução de bossa, né? Ritmo para bossa, retomada, é um estilo, né? Tem escolas que ensaiam, ficam só no ritmo, por exemplo, a Vila. Já é uma característica nossa lá, do Mestre Macaco Branco, o qual eu gosto muito também, que é só ensaiar ritmo. Ensaiar giro, retomada, subir o cara de segunda, sustentação, né? A base. O que, pô, fez a bateria da Vila crescer e ter uma qualidade de sustentação gostosa, uma pegada legal ao longo desses anos, fazendo esse trabalho de ritmo durante meses antes da escolha do samba. Tem escola que já começa com ritmo, mas também começa a criar paradinhas pensando no enredo, quando o enredo traz uma ideia. Por exemplo, sei lá, uma escola vai falar de, sei lá, de Pernambuco. Ah, Grande Rio vai falar de Pernambuco. Mais exemplo, não vamos falar da Bahia, tá? Já foi falado a beça. Então, dependendo do que for, o mestre já pode pensar em alguma bossa, seguindo aquele ritmo que o enredo traz, já pode ensaiar aquele ritmo e depois tentar encaixar. Porque se um compositor for sagaz, ele vai deixar um pedaço daquele samba, já vai construir pensando em deixar um trecho para a bateria executar aquele ritmo, né? Então, também tem essa sacada do compositor de já trazer aquilo que o enredo traz e o mestre já ensaia aquilo. Então, a forma de ensaiar antes depende de cada escola, né? Na Vila, a gente gosta de fazer ensaio por naipe, separado. E também, quando a gente vai passar as bossas, muitas vezes a gente ensaia também, passa separado por naipe também. Não todos, mas vários passam, né? Agora, por Enquanto exemplo, não tem desenho oficial, você cria uns isso que eu desenhos ia ali falar, pro isso aí. esquenta, né? Na Vila, eu crio alguns desenhos, quando tá fazendo bastante ritmo, eu crio alguns desenhos com algumas finalidades. Primeiro, para ver ritmistas novos, como eles se comportam com os desenhos, qual níveis dele, os níveis, né, desses ritmistas em relação a desenhos, o que eles sabem fazer, o que não conseguem fazer, se tem facilidade ou não. Treinar a dinâmica de transição carreteiro e desenho, também que é muito importante, esse treinamento, independente do desenho ser o mesmo ou não depois, né? Esse treinamento é fundamental. Mas nem sempre eu levo os desenhos para o samba. Normalmente eu faço desenho para esquenta, para a gente trabalhar ali, para treino, ou para fazer o ritmista evoluir, coloco um negocinho outro mais técnico nesse desenho de esquenta, para começar a soltar a musculatura e tudo mais. Aí quando vem o samba, se por acaso algo que eu estava fazendo antes encaixar muito em algum determinado momento ali do samba, a gente usa, por que não? Agora, se nada encaixar, beleza também. Não é feito para isso. Tem baterias que criam subidas, criam desenhos de segunda, já pensando em encaixar no samba. Tem mestres Sim. que já criam bossas antes, já pensando em encaixar o samba. Então, depende de cada trabalho. Muito bem, está mais do que respondido. E pra gente, assim, fechar esse floreio, olha a quantidade de informação, quantidade de trabalho, de detalhe, de tudo. Isso porque a gente foi Não meio que é à resumindo. toa. Isso porque, ó, eu aqui, ó, tô fazendo o meu sinal pra Thalita. Sim, O meu sim, sinal, sim. tipo, acabou o tempo, bora, acelera, acelera. Exatamente, eu já tô aqui, ó, Podia ser mais. empolgadíssima na gravação. Ela tá, ó, dividindo a atenção dela entre falar, não perder a linha de raciocínio e eu ver aqui, ó, a diretora do podcast fazendo. Minha Encerra, minha filha. querida. A Natália fica me apressando, gente. Eu quero falar, Vão ela não brigar deixa. Tô brincando, tô comigo. brincando, tô Vão brincando. brigar comigo. Vai não, ela tá certa. Tem que economizar. Aí a gente estende, faz parte 2, vamos lá. É Mas, isso ó, aí. pra gente concluir, não é à toa que a bateria começa os seus ensaios, por vezes ainda no primeiro semestre.
como um todo, logo no início do segundo semestre, ou seja, quanto tempo para botar uma bateria nota 10 na avenida, né? E hoje é nível nota 10. Essa discussão tá nas ruas, tá na praça, tá nos podcasts, que o nível de bateria hoje em dia é nota 10 em todas as baterias. Quanto tempo? No mínimo 6 meses, né? No mínimo, se a gente for colocar aí, por Mínimo. baixo, Na baixo, verdade, olha só. É, quanto tempo para botar a bateria nota 10 na avenida? Anos. Hum. Ah, verdade, boa. Porque se uma Verdade. bateria começa a ensaiar, sei lá, em julho Verdade. para o carnaval de fevereiro, né? Ela tá começando a ensaiar aquele trabalho ali, mas ela já tá há anos ali. Sim. Então a bateria nota 10 são anos, né? É claro que Verdade. a gente sabe que a quantidade de informações, né, que tem hoje em dia na internet, de aprendizado, didática, faz com que a gente consiga colocar de uma forma um pouco mais acelerada, né? Mais reduzida. Mas a verdade é que se você, por exemplo, precisar criar uma bateria do zero, serão anos, anos e anos e anos, porque você tem que fazer o ritmista aprender, pegar experiência e tudo mais. E como as baterias funcionam hoje? As baterias mais os novos mestres chegando com um novo trabalho. Ele precisa contar com pessoas que já tocam, que já tem o mínimo de experiência e também formar para começar a formar a galera dele, né? A base dele. Então, para aquele trabalho ser bem sustentável, muitas vezes não vai ser 10 no primeiro ano. Vai precisar de alguns anos de maturação para chegar num nível, né, de ser uma bateria nota 10. Então, Perfeito. demora alguns anos uma bateria nota 10. Pode ser que sim, pode ser que não. E se é um trabalho ali de construção, de formiguinha, um trabalho de continuidade? A Alessandra pergunta mais uma vez. Vocês têm férias pós-desfile ou já começa tudo de novo em seguida para dar justamente continuidade a esse trabalho e ao 10 adquirido para manter esse 10 e aí ficar construindo e lapidando? Como que é essa vida pós-desfile? Mais ou menos. Não, assim, vamos lá. Passou o Tem carnaval. gente que tem férias, tem gente que não tem. Vamos pegar o exemplo da bateria do Salgueiro. Não tem muitas férias, não, porque tem feijoada o ano inteiro. Sim. Não é um trabalho, assim, de técnica, ritmo. Reunir os ritmistas ali para tocar nas feijoadas uma vez por mês, assim como Salgueiro, Portela, Mangueira. Então, parar totalmente do zero, tem Não algumas para. baterias que não param. Na verdade, nenhuma para, porque às vezes não tem feijoada, mas tem um show de fulano, um show de cicrano, tem não sei o que para fazer. Então, quando você tá muito bem em casa e tem um convida, o ensaio nem começou, já tem gente convidando. Então, parar totalmente, nenhuma bateria acho que para, né? Seria lindo, né? Mas os compromissos são drasticamente reduzidos e a pressão é muito menor, porque você não está ensaiando para um samba, não começou oficialmente a temporada para o próximo carnaval, né, com os ensaios. Então, mas aí já é um bom descanso, sim, que a gente tem, né, pelo menos a Mas maioria. tem mestre que já convoca os seus ritmistas para ensaios oficiais, às vezes menos de 2 meses depois do carnaval, não? Tem gente que já começa em abril, descansa um mês, É. tem gente que já começa em maio, né? Então, o tempo de. E, tipo assim, uma coisa que é muito comum são os novos mestres de bateria. Tô chegando agora numa escola, vou começar o trabalho cedo para entender, conhecer aqueles ritmistas, colocar minha impressão de trabalho, meu jeito de trabalhar, minha característica, ou trabalhar bem, conhecer bem a característica daquela escola, fazer escolinha, enfim. Quando é um novo mestre no trabalho, normalmente eles começam mais cedo, né, para conhecer, para entender tudo e fazer algumas alterações, botar do jeito dele. Mas, no geral, as baterias começam a ensaiar, a maioria, eu acho que para junho, julho. Algumas já em abril, maio. Mas, vocês veem, para um desfile, são, sei lá, 9 meses aí, 8 meses, né? Estourando 7, mas que menos de 7 é difícil. Mas 7 ou 8 meses que uma bateria fica direto ensaiando. Né? Agora, ela ser nota 10 não são só os 7, 8 meses, são anos. Tá dito, tá falado. Floreamos, acho que colocamos aí uma boa Gente, eu nunca passada, uma tive boa um floreio pincelada tão grande na minha vida. sobre o universo das baterias. Olha, eu achei que ficou feio pro convidado, entendeu? A gente vai ter que disponibilizar mais tempo pros convidados a partir deste marco, deste episódio 6. Vamos ver. Olha, Vamos ver isso gente, aí. eu espero que vocês gostem, tá? Porque eu tô falando a beça, depois eu vou ouvir, eu vou falar assim, meu Deus, eu falei muito, não precisava, Thalita. Então só vocês pra me consolarem.
Fala, Thalita, não, Ai, ficou ai. legal. Ou então, Thalita, falou muito, deixa o próximo. Eu quero esse retorno de vocês. Então, Boa, floreamos, né? Já isso. foi. Chega, passou, Floreamos, já vamos. foi. Agora é o momento em que vocês têm a oportunidade de fazer a pergunta da vida de vocês para dona Thalita. Então mandem Pra dona como Natália mandou, também, tá, gente? Vamos acabar com isso. Me ajuda a Natália, me ajuda a Thalita. como mandou a nossa querida ritmista Camila. Vamos lá, me ajuda, Thalita. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Camila, toco tamborim desde 2018 no bloco Que Pena Amor. Comecei aprendendo na escolinha, né, da Viradouro, há uns anos atrás, e fazendo aulas com a tia Thalita, e continuo aprendendo. Estou longe de tocar perfeitamente, mas logo assim que eu iniciei no bloco, e como eu vinha, né, das aulas da tia Thalita e da escolinha, falaram, a Camila tem a afinação do tamborim mais aguda, e ela toca mais posturada. Isso é cria de escola de samba, né? Nesse sentido da forma e da afinação, da forma de tocar e da afinação. Para vocês, existe essa diferença? Carreteiro é carreteiro em qualquer lugar. A afinação vai depender do conjunto da obra, ou seja, dos outros instrumentos, para fazer a harmonia, né, como tem que ser feita entre o tamborim e os outros instrumentos, ou cada um faz do jeito que achar melhor e todo mundo é feliz. Isso ficou na minha cabeça durante um tempo. Eu tenho que tocar diferente porque eu toco no bloco? Me falam aí o que vocês acham. Camila, minha querida, vamos lá. O tamborim foi criado nas escolas de samba. Eu, particularmente, ensino tamborim pensado em escola de samba, independente de onde qualquer pessoa queira tocar. Eu penso dessa forma. Só que na escola de samba é exigido hoje, né, que saiba fazer a levada carreteiro e execução dos desenhos. Nos blocos, não tem a mesma exigência de escola de samba porque não estão passando por um concurso e tudo mais. Falando especificamente dos blocos, tem blocos que exigem um pouco mais de qualidade para desfilar, outros não. Outros, tá tudo certo, paga, toca aí e vambora. Então, não existe, como você falou, tem que ser assim em um lugar, assim em outro. Não, o tamborim, ele é um só. São escolhas de pessoas, de blocos, enfim, que colocam o nível de exigência em um certo lugar. E a pessoa, se quiser tocar daquele jeito, ela toca. Se ela não quiser, se ela quiser tocar melhor, ela toca. Ou se ela quiser evoluir para chegar em tal lugar, ela evolui. Mas não tem esse negócio, não. Sabe? Se a pessoa chegar e falar assim, você toca do jeito de escola de samba. Aqui não é assim, não. Não existe jeito de escola de samba. Existe o jeito de você tocar o instrumento, né? Que se não for aquele, independente da posição, se não for aquele som, você não tá tocando bem, não tá tocando de verdade aquele instrumento. Mas você consegue adaptar para quem não está disposto a estudar para tocar de verdade, né? Então é isso que muitos blocos fazem. Muitos adaptam, fazem mais desenhos, menos carreteiro, ou deixa passar batido ali o carreteiro, né? Para a galera poder se divertir, que não é o objetivo todo mundo tocar muito bem. O objetivo é se divertir, né? Então não existe esse negócio de cada lugar tem o seu jeito. Tem a escolha de botar o nível um pouco mais baixo para que todo mundo possa se divertir. E você, como ritmista, escolhe, não, eu quero tocar bem, independente seja num bloco que não exige, ou seja numa escola de samba que exige. Basicamente é isso. E em relação à afinação, também depende da direção, né, de cada escola, de cada bloco. Nas escolas de samba, no geral, a galera se preocupa também, mais uma vez, que tem a ver com a equalização, que a gente falou aqui no episódio, e também você tem que ouvir, né, a ala ali de fora, né, da bateria, o jurado tem que ouvir todos os instrumentos, então tem essa importância também, e tá valendo pontos e tudo mais. Nos blocos tem lugar que leva em consideração, tem lugar que não, né? Então, e a afinação é muito da característica daquela bateria, né? A gente já falou sobre isso em outro episódio. Então, assim, acho que vai muito da direção. Mas o tocar tamborim, a gente sempre leva em consideração o que é feito em escola de samba, onde o instrumento foi criado. Qualquer coisa além disso, no caso de bateria, não estou falando roda de samba, qualquer coisa além disso, aí é uma escolha da direção do bloco de permitir uma coisa ou outra. Mas ninguém tem que te discriminar se você está chegando tocando certo, né? Pelo amor de Deus, né, meu povo?
Vambora. Você não quer aprender a tocar certinho, quer só se divertir? Vai na tua, mas não fica desconsiderando quem tá buscando tocar certinho, não, tá ligado? É isso, Camila. Blow. Beijo. Muito bom. E vem aí, virada pra acabar. Oi pessoal, sou a Juliana, sou de São Paulo, capital. Tô na escola de tamborim desde o final de 21. O tamborim entrou na minha vida aí tipo boia salva-vidas, na época de pandemia, me dando possibilidade de mudar um pouco o foco aí no meio de tanta tristeza e descaso. E a minha dica é sobre lesão, né? Sobre esse atropelo que pode provocar as lesões. Eu tive 2 exemplos claros disso aí no meu percurso. O primeiro foi um treino de 4 horas seguidas, sem pausa, para gravar passadão, né? Grava, apaga, e o resultado foi uma lesão horrível no ombro, muito por falta de preparo físico, muita ansiedade, eu não respirava, né? E aí a lesão me fez parar, né? Por meses. Fisioterapia, muitos exames, muitos médicos, eu não conseguia recuperar a força no braço. Quando eu comecei a melhorar, eu retomei as aulas com a Thalita, e aí resolvi entrar em uma escolinha de tamborim presencial. Eu já tinha feito isso num outro ano, tinha sido ótimo, mas dessa vez foi bem ruim. Eu cometi de novo o mesmo erro, né? O atropelo, as aulas exigiram assim muito mais do que eu conseguia fazer por conta das minhas limitações, e a lesão piorou totalmente, né? O tempo de pausa aí foi enorme e foi mais um recomeço, né? O lado bom é que os recomeços são sempre cheios de aprendizado, mas assim, é fato que as lesões dificultam muito a nossa caminhada. Então, o que fica hoje, assim, é que eu não tenho mais um objetivo final, porque para mim não tem mais um fim. O tamborim entrou, ficou, e eu vou buscar melhorar a cada exercício, a cada treino. Agora eu lido, assim, com objetivos pontuais, dia a dia. Eu canalizo toda a minha energia para chegar no objetivo daquele estudo, né? O resto vem como consequência. Então eu acho que eu estou conseguindo, assim, pela primeira vez, sentir a leveza do instrumento, né? E eu só posso agradecer Thalita, Natália, Fabi, Carlos, toda a equipe da escola, por todo esse processo, né? Vocês realmente são sensacionais. Olha, que aula. Ela entendeu tudo. Ela descobriu o que eu também descobri nessa jornada e compartilho. E que muitos acabam descobrindo no processo, que é não ter um fim, uma linha de chegada, um objetivo, que é para sempre, é contínuo. E quando a gente relaxa, entende isso e tira um pouco a obsessão da coisa, a coisa acontece. Juliana é mais uma prova viva disso. E que tá sendo feliz e curtindo a jornada, e aos poucos, e evoluindo. E só assim que a gente chega lá, né? Pois é. Só para deixar claro, gente, o que a Natália quis dizer, Juliana também, né? Não é que você não vai ter o seu objetivo de desfilar na escola de samba, não, ou algum lugar de tocar. Não é isso. Você tem o seu objetivo. O problema é como você carrega isso com você. Ansiedade, pressa, né? Querer pular etapas, querer tocar logo, querer o resultado logo, né? Querer buscar aquilo incessantemente, tem que chegar logo, ficar olhando pro prazo, pro tempo. Não é sobre isso, né? Eu acho que Se não entendeu, é porque não ouviu episódio 1, 2 e 3. Então, ó, volta lá, 1, 2, 3. Porque quem ouviu já entendeu tudo. Não exatamente. é? Eu acho Falamos que bastante sobre isso. pô, muita coisa, né? Então, a gente não precisa nem se estender aqui. Eu acho que ela resumiu, mas é mais uma pessoa reforçando tudo que a gente já falou. Não tenha pressa, Exatamente. viva o processo, curte o processo. E acho que a dica mais fundamental que ela deu nesse áudio, que eu tenho que comentar, é: o meu objetivo essa semana é esse, é nele que eu vou focar. Perfeito. Cara, isso é ótimo, porque você realmente evolui quando você foca num problema que você precisa resolver ali pontualmente. Não, aí a pessoa, que, em vez de resolver só aquele problema, ela quer, não, mas eu vou aumentar agora o andamento, já para ver se eu consigo. Não, mas eu já vou tentar fazer isso. Vai ficar pulando. Então, essa dica da Juliana foi sensacional. Juliana, um beijo para você. A gente tá junto nessa jornada na escola de tamborim. Que bom que você tá nessa etapa da jornada, tranquila, vivendo um dia de cada vez e curtindo seu tamborim. E que ele te traga muitas alegrias. Maravilhosa. Beijo, Juliana. Estamos juntas. E assim terminamos. Mentira, acabou? Mas já. Mas já. Ó, hoje, quem não correu 10 quilômetros... Alô, Ana Lúcia. Tem gente que fala assim, ó, seu podcast poderia ter, o podcast de vocês poderia ter 1 quilômetro a mais, porque era o que faltava para terminar minha caminhada. Entendeu? Hoje então, deu, hein? Quem tá se preparando aí pra meia maratona, hoje foi treino bom. porra, não é não?
Então é isso, meu povo. Muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês. Tá sendo maravilhoso. Tô amando fazer isso aqui. Obrigada, Sim. Natália, mais uma vez pela parceria maravilhosa. E Obrigada se Deus, sempre, se Deus Thalita. quiser, vem muita coisa boa por aí. E ó, mandem sugestões, críticas, temas, o que vocês quiserem. @Escola de Tamborim, tá bom? Beijo, É gente. isso. Obrigada. Beijo, 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 beijo.